Olá, bom dia. Iniciando a nossa live aqui hoje com o nosso convidado, o Elvio. Deixa eu só acrescentar aqui, chamar nosso amigo. Nosso amigo Elvio, prazer tê-lo aqui, nosso convidado. Tudo bem, Elvio? Olá, Ilma, bom dia, tudo bom? Bom dia! Que alegria tê-lo aqui para esse bate-papo. O Elvio é meu colega de turma. Fazemos um curso juntos de mentoria. E desde as primeiras vezes que eu conheci e interagi com o Elvio, eu sempre achei assim, muito interessante a forma como ele aborda essa temática. E mais do que conhecimento, né, ele é um super ser humano. Isso que me chamou a atenção, sabe, Elvio? Olha, Ilma, gratidão. Eu agradeço o convite, falar de finanças e poder conversar e compartilhar com mais pessoas o conhecimento da gente, poder ajudar, me enche de alegria e de felicidade. Então, eu agradeço muito o convite e tenho certeza que vai ser um bate-papo bem bacana, que vai poder alcançar bastante gente. Sim, as pessoas que me seguem, a proposta do meu trabalho é mais específico com mulheres, o que não significa que os homens também não possam debater esse assunto, né? Mas assim, eu acabo que levando um pouco para a realidade das mulheres, que é assim o que eu atendo todos os dias. Eu sou assistente social, trabalho em unidade de saúde, então é o que eu vejo todos os dias. São pessoas adoecidas, pessoas com algum problema de saúde, mas que advém de uma situação de estresse, uma situação de agora com a pandemia mais ainda, né, da questão financeira batendo na porta. Sabe, Elvio? Então essa é uma demanda, né, de pessoas que estão adoecendo, de pessoas que estão muito preocupadas, de fato, com a questão financeira. Você sabe que eu sou advogado, né? Além de mentor e educador financeiro, também sou advogado. E numa etapa da minha vida, eu trabalhei um bom tempo no núcleo de atendimento a mulheres vítimas de violência. Eu trabalhei no CREAS, no setor da assistência social. Sim, sim. E, e aí é interessante porque muitas mulheres elas acabam ficando no ciclo de violência justamente por conta de uma dependência financeira, né? E a gente sabe que tem vários fatores que faz com que a pessoa fique aí no ciclo de violência, mas a situação financeira, a dependência financeira do companheiro, às vezes é um fator que faz com que a pessoa permaneça ali nesse ciclo de violência até por mais tempo que ela gostaria até de ficar, vamos dizer assim. Sim, muito comum, Elvio, muito comum. Por conta disso, né? De não ter uma renda, de não ter, de repente, uma condição de sair, sabe que aquela situação não é a correta, que está em sofrimento, mas ela precisa ainda se organizar para poder sair. E essas dicas, né? Essa forma como hoje tem sido assim socializado esses conhecimentos, né? Porque na verdade são conhecimentos. Eu confesso que na parte financeira, todos nós, né? A gente precisa de conhecer, a gente precisa se inteirar sobre a temática para poder tomar algumas decisões, né? Porque eu vejo que muitas mulheres às vezes ficam assim paradas, né? Tá, eu tô num ciclo de violência, ou então, eu tô desempregada, então eu decidi tomar uma decisão de uma separação, ou eu agora vou entrar na faculdade, quero fazer um novo curso, quero mudar de carreira, né? São tudo movimentos que o ser humano precisa fazer, né? Nós estamos em constante evolução. E às vezes esbarra nisso, né? Na questão financeira.
Mas eu acho que o objetivo nosso aqui, enquanto mentores, enquanto, né, pessoas que estudam sobre isso, é exatamente trazer essa dica para vocês, sabe? De que é possível, né? Tá, eu não posso fazer um curso numa universidade cara, mas tem cursos online, tem cursos gratuitos, né? Então, eu acho que a gente pode tá pensando junto e ofertando, né, abrindo para essas pessoas de que existem formas, sim, de você sair da condição que você está. Justamente, e eu falo, porque assim, a gente enfrenta vários fatores com relação à questão financeira, né? Primeiro, a questão do tabu histórico, de que não se fala em dinheiro, né? Uma cultura totalmente equivocada e multiplicada de uma maneira até que faz com que a gente perca tempo, né? Vamos dizer assim. Então, eu até fiz um roteiro aqui para a gente pensar um pouco, debater e trazer uns assuntos para poder ajudar. E o primeiro fator é buscar quebrar isso. A gente passar a falar, a passar a compartilhar a dificuldade que está enfrentando e, acima de tudo, a buscar esse conhecimento. Como você disse, né? A gente tem acesso hoje a tanta informação, é o Instagram, é a internet, são livros de fácil acesso, até no universo digital. Então, com o celular hoje na mão, você tem acesso ao universo de possibilidades que você pode alimentar de uma fonte riquíssima de aprendizado, né? Aproveitar para mandar um abraço para a Hilda, que está aí. Para Hilda. Um abraço para o colega de mentoria. E assim, primeiro, você reconhecer a dificuldade e buscar um conhecimento. Às vezes a pessoa acha que o principal investimento é começar a investir no dinheiro. Na verdade, o principal conhecimento o principal investimento é investir em conhecimento. E o conhecimento, eu lembro quando eu comecei a estudar educação financeira, eu comecei justamente por esse caminho, assistindo vídeos no YouTube, acompanhando pessoas no Instagram, lendo matérias e sites online de educação financeira, e aí eu comecei a construir o meu caminho, né, a minha caminhada nessa situação da educação financeira. Ai, que bacana. Então, tudo isso, às vezes as pessoas veem muito distante, né? Falar, mas eu não consigo. Mas, né? Então, às vezes, você já está numa condição difícil, né? Realmente. Às vezes você está assim, na lona, como diz, né? Do ponto de vista financeiro. Mas, eu acho que aí sim é um momento, é uma oportunidade para você buscar fontes, para você olhar, ampliar o seu olhar, né, de quais possibilidades eu tenho. Como você falou do investimento, eu estava pensando ontem, né, às vezes a pessoa fala assim, mas eu não tenho um celular, né, eu não consigo. Mas às vezes você tem que comprar um celular parcelado, entendeu? Por quê? Porque vai ser um investimento. Né? Exato, vai ser um investimento para que você possa acessar. Né? Então, eu gosto de ver bem isso. Assim, claro, né? Eu sou super contra o endividamento, né? Isso aí só traz problemas, a gente sabe disso, né? Porque às vezes a pessoa se afunda e, né, realmente gasta desordenadamente, não se programa, então, claro, né? Mas em alguns momentos, o investimento, ele é necessário. Porque senão você também entra nessa roda viva do vitimismo. Ai, mas eu não tenho. Ai, mas eu não consigo. Ai, mas eu nunca vou chegar. Né? Então, acho que tem que ter um equilíbrio aí entre isso, né? Porque, infelizmente, às vezes a pessoa já está numa condição difícil e ela se coloca ainda mais para baixo do poço. É interessante, né? Ontem até eu conversava com a Malu que atende na situação de relacionamentos, e aí eu comecei falando justamente dessa cena que eu gosto bastante, que é a cena da Alice ou no livro, ou do filme, Alice no País das Maravilhas, que ela chega lá de encontro com o gato, aí ela pergunta pro gato para onde aquele caminho vai dar, né? Ou para onde aquele caminho vai. E aí o gato pergunta para ela para onde ela quer ir.
Onde que você quer ir? Ela fala, eu não sei para onde eu quero ir, né? Aí o gato responde, se você não sabe para onde vai, qualquer caminho serve, né? E por que eu gosto muito de começar com esse momento? Porque cada um tem o seu caminho, seja nas finanças, cada um tem o seu objetivo de vida, seu propósito, a missão. Aí você vai desenhando e formatando da forma que achar melhor. Mas é importante que você entenda o momento que você está e para onde você quer ir. E na questão financeira é a mesma coisa. Então, às vezes a pessoa está na dificuldade financeira, ao invés dela parar para focar no momento que ela está olhando aquele outro que já está na carteira de investimentos ou já está na folga financeira. Na verdade, ela tem que se inspirar naquele, mas reconhecer o momento que ela está e construir esse caminho dela. Eu falo que quem está nesse momento de dificuldade, o primeiro passo é buscar o conhecimento, parar, respirar e começar a enfrentar aí essa caminhada. E o primeiro passo é fazer, digamos, a faxina financeira. Então, você sentar, focar ali nas suas finanças, começar a relacionar tudo que você tem e começar a eliminar aquilo que está pesado. De repente, você está pagando tarifas desnecessárias, você está pagando assinaturas desnecessárias, ou tem questões que estão pesando no orçamento que nem faz sentido para você. Aí você começa coisas a fazer essa limpeza. Né? Coisas supérfluas, de repente, né? Que naquele momento não são tão interessantes, né? Eu acho importante, assim, porque às vezes o que é realmente importante para ela, vamos lá, às vezes um momento de lazer, focar num curso, de repente, ou você diz num celular para poder se informar melhor, enfim. Às vezes ela poderia estar focando nisso e ela foca em situações que é desnecessárias para ela e essas questões desnecessárias levam aí um peso no orçamento que acaba acarretando várias dificuldades. Então, o primeiro ponto que eu posso trazer hoje é olhar a sua situação financeira no intuito de fazer um diagnóstico e começar a fazer uma verdadeira limpeza daquilo que está pesado, daquilo que a gente não usa mais. E nesse momento de limpeza, tem muitas pessoas que estão procurando uma forma de ganho, né, e não está conseguindo, e de repente, para quitar uma dívida, ela tem na casa dela vários objetos ou vários bens que ela nem usa há muito tempo, que ela pode, naquele momento, comercializar isso para levantar uma renda extra, para levantar uma possibilidade, para começar a ir quitando e se organizando financeiramente. Nossa, olha só, meninas, dicas de ouro. Dicas de ouro que às vezes a gente não para pensar nisso, né? Como eu falei, às vezes a gente fica no vitimismo, na lamentação, de que, eu não consigo, todo mundo, né? A minha amiga, o meu amigo viajou para a Europa, fez isso, fez aquilo, né? Tá investindo e eu aqui. Então, é isso, eu acho que é tirar um pouco a venda dos olhos, né? Nesse sentido, poxa, será que eu não tenho algo que eu não, né? Há mais de 2 anos que eu não uso, que está aqui no meu guarda-roupa, ou um móvel que não faz mais sentido para mim, né? Então, isso tudo é assim, é uma inteligência emocional também, né? Vamos dizer assim. Porque ontem eu também estava falando sobre ansiedade, que é assim o mal do século, né? E a ansiedade, às vezes, ela é gerada, inclusive, pela questão financeira também, né? Porque a pessoa chega num estágio de endividamento, de não saber para onde ir, para onde correr, e começa a ter os sintomas da ansiedade, né? Que é dor no peito, que é a sensação, né, de medo, e às vezes, assim, toma um rumo de adoecimento mental mesmo, né? A partir de uma crise, de várias crises, e você às vezes tem até que fazer um tratamento mais prolongado, né? Você às vezes tem até que interromper a sua vida profissional por conta de problemas assim. Eu já vi muitas pessoas nesse estágio, sabe? Aí você trouxe um ponto importante, né? Nesse momento que a pessoa ela começa a entender o momento que ela está, onde ela quer chegar, ela começa esse processo de organização.
E nesse mesmo momento ela começa a sentir uma grande dificuldade de seguir o caminho, ou de achar um caminho, ou de construir uma possibilidade, um caminho, é o momento até dela parar para refletir e buscar ajuda dos profissionais que podem auxiliá-la nesse momento. Seja profissionais da psicologia, seja profissionais da educação financeira, seja mentores, como é o seu caso, que foca na ajuda de mulheres. É a pessoa ter esse conhecimento que ela está precisando da ajuda. Às vezes as pessoas demoram muito para poder buscar um amparo, buscar um profissional que vai auxiliá-la, né? E isso acarreta vários prejuízos e acarreta uma complicação ainda maior na situação que ela está vivenciando. Bem maior. E é interessante como que nesse trabalho, né, de mentoria, Elvio, como é impactante também quando a pessoa já percebe e já procura ajuda. A minha metodologia de trabalho, eu faço, a princípio, 4 encontros, né, com essas mulheres. E é exatamente isso aí que você falou. Primeiro, um diagnóstico de saber onde está, né, qual que é a necessidade do momento, planejarmos juntas, né, ver possibilidades e estabelecer um projeto a médio e longo prazo. Né? Resumidamente, é isso, né? A mentoria que eu faço. E como isso impacta na vida das pessoas, sabe? Então, assim, a gente vê uma diferença muito grande entre quem procura ajuda e quem não procura ajuda, sabe? Quem acha que dá conta, não, imagina, eu não vou em psicólogo, imagina, né? Isso não é pra mim, né? Assim, até por não conhecer, muitas vezes, né? O trabalho de um profissional, e aí acha que dá conta. E o que acontece? Com o passar do tempo, a gente vê nitidamente a diferença. Sabe? Essas mulheres que já tiveram a sacada de que, olha, tá enrolado, tá bagunçado, eu preciso, né? Eu preciso tomar atitudes, mas sozinha eu não consigo. Porque muitas vezes, né? Até na questão financeira mesmo, você tá num emaranhado tão grande que você não sabe por onde começar. Sabe? E aí a coisa assim, sabe, vai indo como se fosse um furacão, cada vez mais, né, mais apertado, mais difícil. Então, eu penso que as pessoas que conseguem compreender e reconhecer, né? Primeiro reconhecer. Olha, eu tenho uma dificuldade, eu não dou conta de fazer a gestão das minhas finanças, eu não dou conta de administrar a minha agenda diária de mãe, de esposa, de profissional, sabe? Assumir isso, ok, preciso de ajuda, né? É interessante que nesse processo onde você levanta esse diagnóstico que está acontecendo na sua vida, vou falar aqui até no caso da vida financeira, aí você entendeu o que está acontecendo, aí você busca o auxílio de alguém que pode ajudar você a fazer um planejamento, e mais do que isso, a identificar suas metas e seus planos aí para o que você quer. Eu falo que o dinheiro é uma ferramenta que você utiliza para você realizar as suas metas. O dinheiro não é o foco, a sua meta que é o foco, o dinheiro vai ajudar você na realização desse sonho, que seja uma viagem, que seja aquisição de algum bem, que seja livrar-se da dívida, alguma coisa. Você vai fazer esse diagnóstico, você vai fazer um planejamento, vai construir as possibilidades de metas dentro da sua realidade, dentro daquilo que você quer, e aí é um caminho mesmo, que nesse caminho, cada passo é muito importante, e você vai aprender a identificar o passo que você está, e vai trabalhar nesse passo até você alcançar o próximo passo. A pessoa que está nessa dificuldade, é muito importante ela analisar e seguir e respeitar, acima de tudo, o momento que ela está vivenciando. Então, ela começa no diagnóstico, ela faz essa faxina financeira, essa organização, ela inicia aí o planejamento pensando até no longo prazo, porque a situação não vai se resolver do dia para a noite, dependendo da situação que ela está. E muitas vezes a solução, o que eu tenho acompanhado dos mentorados, junto aos mentorados, é que a solução está ali muito próximo. Às vezes é só um ajuste de orçamento, às vezes é só liquidar uma questão que estava pesando, ou um bem que está sendo desnecessário, aí ele consegue se organizar naquela etapa
e começar aí o momento do equilíbrio, o momento de colocar como prioridade aquelas questões que realmente faz sentido para ela. Verdade. Eu tenho percebido também nos mentorandos que às vezes a própria pessoa desconhece o seu potencial, né? Puxa, às Justamente. vezes assim, a pessoa fala assim, nossa, mas agora eu perdi esse emprego, que era tudo para mim. Ok, né? Eu acho que a gente tem que ser feliz mesmo no nosso trabalho, né? Isso tem que fazer sentido pra gente. Mas às vezes, um obstáculo que acontece na nossa vida, ele é assim, a chave que precisava para outras oportunidades, outras perspectivas que possa ter, né? E às vezes, assim, conversando com alguma mentorada, ela fala assim, não, mas eu não sei fazer nada. Não, mas agora eu tô sem chão, eu não sei mais o que fazer. Aí quando você começa a puxar, não, mas quem é a Maria, no meu caso, né? Quem é a Maria? Do que a Maria gosta, né? Igual você falou da Alice. Para onde a Maria quer ir? Quais são os sonhos da Maria? E aí você percebe que lá no fundo, às vezes ficou um projeto parado, lá atrás ficou, sabe, uma capacitação que fez e deixou na gaveta, sabe? Porque às vezes a gente faz alguns cursos e naquele momento não é importante e vai deixando, né? Mas assim, como é bacana, sabe? Restaurar isso, sabe? Ou mesmo assim, algo que vai dar prazer, que vai, sabe? Talvez não seja nem tanto pelo financeiro, mas naquele momento ela também precisa de um colo, que precisa também de ter as suas necessidades, né? Assim, atendidas. Necessidade de estar feliz, sabe? Apesar de todas as dificuldades, né? Porque às vezes você tá com o seu financeiro afetado, mas você precisa estar bem, até para ter, né, tranquilidade para tomar as decisões. Porque, infelizmente, às vezes, no momento da dificuldade, é onde a pessoa mais se desequilibra, né? Mais fica perdida sem o rumo. E é aí que entra a parte da mentoria, né? Da importância da mentoria nesse E momento. aí, Opa! Sim, diga lá. não, eu ia colocar aqui, é esse momento que ela tem que pensar, que é o momento dela investir nela. É investir no conhecimento, é investir em novas habilidades, é investir na saúde, é investir na saúde emocional, no autoconhecimento. Porque é a partir dessa identificação, desse investir nela, que vai abrindo os caminhos e vai abrindo as possibilidades para ela ir alcançando as questões que naquele momento da vida, às vezes, ela nem imaginava que ela gostava, porque ela deixa na situação de dificuldade de pensar nela e começa a focar muito no problema e, às vezes, até focar muito nas outras pessoas. Sim, o problema parece que é algo maior, né? Que toma conta de todo o pensamento, né? Eu tenho aprendido muito isso, Justamente. sabe? O que ocupa o meu pensamento? Sabe, nas minhas 24 horas, cada fração das 24 horas, o que está ocupando o meu pensamento? Né? Não que não seja real, né? Como a gente está falando, ok, eu tenho uma situação difícil, né? Financeira, de relacionamento, no meu emprego, ok, são situações reais que a gente tem que enfrentar no dia a dia, né? Mas como que essa problemática me afeta ou afeta todo o resto do meu dia, né? Porque senão a gente gasta muita energia no problema e não consegue a energia necessária para a solução, E né? o E eu foco é preciso, na nesse momento, solução. eu preciso na solução. Tá, eu tô endividada, ok, mas né? Então, qual que é o caminho? Se eu ficar só dívida, eu não tenho tempo e não tenho, sabe, assim, a criatividade necessária para eu buscar alternativas, né? Porque às vezes, é como você falou, a alternativa está ali, debaixo do seu nariz, assim, né?
Eu já vi situações assim da pessoa falando assim, mas por que então você não vende essa casa, que é muito grande, né? Às vezes a pessoa mora numa casa enorme, antes quando tinha filho e tal, não sei o quê. Aí os filhos casam, mudam de cidade, seguem sua vida, e daí fica lá o casal naquela casa enorme, dando trabalho e despesa, né? Com material de limpeza, com diarista, com isso, com aquilo. Né? E assim, às vezes até insegurança, porque, né, é grande, é isso e aquilo. E de repente fala, puxa, mas e se você comprasse uma Avalia a casa menor? solução. A solução estava Entendeu? bem ali. Então, uma coisa simples, né? Uma virada de chave que vai fazer toda a diferença. Você também vai continuar morando bem, às vezes num lugar até melhor, porque a casa maior geralmente é mais cara, né? Então, se você compra uma casa menor, vai resolver a sua vida do ponto de vista, né, de despesas, né? E vai sobrar um dinheiro ainda para você poder viajar, curtir, fazer aquilo que você sempre sonhou, sabe? Então, acho que a gente precisa disso, de ter essas sacadas, né? Esse conhecimento de que é possível outras, né? Porque às vezes a pessoa fala assim, não, eu nasci assim, vivi assim e vou morrer assim. Síndrome de Gabriela, né? Entende? Mas paga um preço, né? Paga um preço por não ter essa abertura de olhar, né? Por isso também, Elvio, eu estava pensando aqui uma coisa, a importância da gente ter novos conhecimentos, né? De relações novas com pessoas, com seres humanos que nos acrescentam, sabe? Que traz isso, esse complemento que às vezes a gente não consegue sozinho, né? Então, eu sou uma pessoa muito gente, sabe? Talvez até pela minha profissão como assistente social, mas eu gosto muito de me relacionar, de ter amizades, até meus filhos brincam, né? Eles falam, mãe, você conhece gente em tudo quanto é lugar do Brasil, né? Porque, por causa disso, seja num curso, seja, sabe, num amigo do amigo que você acaba conhecendo, sabe, amiga da prima, mas assim, eu sempre gosto de observar um pouquinho mais a pessoa, sabe, e não pelo status que ela tem, não é isso, porque eu tenho amigas assim, que ocupam cargos importantes, que têm uma representação social importante, mas eu tenho amigas super simples, sabe, que são funcionárias, que, sabe, pessoas muito humildes, mas que têm um coração, que tem algo a me ensinar, sabe, que eu, assim, sinto prazer de estar com elas, sabe, de ouvir, de pedir uma opinião. Olha, eu tô pensando tal coisa, o que você acha? Sabe, eu acho que isso agrega muito. O que você acha disso? É interessante que a Wanda está até colocando aqui, ó, ajudar uma amiga a descobrir um talento. Voltei aos estudos e estou amando a nova atividade. Ó. É bem isso. Esse algo parabéns! Bonito isso, né? É isso, é se descobrir mesmo. É entender que você está vivo, né? Que a gente não está na vida para sobreviver, a gente está na vida para viver. E o dinheiro é importante para você ter essa tranquilidade mesmo, para você construir o seu caminho e realizar os sonhos que você almeja. E aí eu achei importante que você foi colocando essa questão mais humanista, dos relacionamentos, de entender que os problemas chegam, mas você pode se adaptar a eles buscando a solução. E aí eu estava até pensando aqui na construção do orçamento. O que a pessoa começa a fazer nessa construção? Ela vai priorizando aquilo que, de certa forma, não faz tanto sentido para ela e é frio, tem uma frieza aí. Ela vai focando só nas contas que tem que pagar no mês, ela vai focando só naquelas despesas que eu digo de necessidade, sobrevivência, ela vai perdendo o que realmente é importante para ela. Então, se ela mudar a forma de construir o orçamento, eu falo que tem uma regra de ouro que eu gosto bastante, né, que é a regra 50, 30, 20. E por que eu acho interessante essa regra? Porque quando a pessoa senta para construir o orçamento dela, ela sabe os percentuais que ela vai disponibilizar para cada situação. Então, ela tem o salário dela, o recebimento dela no mês, ela vai dividir isso. Por que é interessante esse raciocínio, essa regra?
Porque ela sabe que 50% do orçamento dela vai para essas despesas de necessidade, que é o aluguel, a moradia, né? O Água, luz. transporte, água, luz, as contas do mês, né? Então, vai para essa finalidade. Mas 30% vai para o estilo de vida dela. Esses 30% é justamente para ela construir aquilo que é importante para ela. Então, 50, 30, nos 30% vai o curso que ela quer fazer, pode ser, um exemplo, um curso de idiomas, um aperfeiçoamento, vai o lazer dela de todo dia, aquilo que é importante. Eu sempre trago. Nunca corte seu café para poder investir. Já investiu no seu café hoje? Mas isso é uma reflexão que eu faço naquilo que é importante. Você já parou para pensar o que é importante para você? Você está investindo naquilo que é importante para você? Você está colocando nas suas metas as realizações da viagem que você quer fazer, do curso que você quer fazer, dos lugares que você quer conhecer, das experiências e das vivências que você quer trazer para a sua vida? É uma indagação. E aí a pessoa deixa de colocar isso no orçamento, ela deixa de priorizar o que é importante para ela. Então, isso é importante que na hora de construir o orçamento, ela foque nessas prioridades. Essas prioridades que é, na verdade, o combustível para alimentar o sentido da vida dela. E aí ela vai no 50%, no 30%, que é o estilo de vida, e nos 20%, que eu falo que é o boleto do investimento. Ela investir no eu do futuro. É a primeira pessoa que ela tem que pagar dentro do mês, é ela. A pessoa, geralmente, ela espera o dinheiro sobrar para que ela faça os investimentos. Isso nunca vai acontecer. Não sobrou dinheiro nesse mês, sobrou mês e não sobrou dinheiro, é o que a gente escuta. Mas por quê? Porque ela não prioriza ela no orçamento e na vida dela. E a primeira pessoa que ela tem que pagar dentro do mês é ela. Então, se ela segue essa regra de 50% nos gastos de necessidade, 30% no estilo de vida e 20% no investimento, no boleto de investimento dela, não tem como dar errado. Ela tem que construir toda a questão dela em cima do que é importante. Ai, nossa, fantástico, Elvio. Eu não sei, eu estou assim maravilhada, porque, como eu disse, eu gosto de trazer os temas que estão muito relacionados ao dia a dia, sabe? Principalmente do meu público, que são as mulheres, para a gente se identificar. Porque o que acontece? Muitas mulheres vivem numa situação da estima muito baixa, sabe? Até por conta disso mesmo. De repente, por não ter uma qualificação, por não ter tido uma oportunidade de estudos, ou seja lá por que condição foi, mas o fato é que naquele diagnóstico, ela se encontra exatamente nessa situação, sabe? Com a estima no chão, sem perspectiva, sem dinheiro, sem amigos, entende? Então, assim, parece que não tem saída para ela. E eu tenho também, né, nas minhas conversas, a gente tem falado sobre isso, da importância de investir, de olhar para você. Porque, de repente, assim, o meu não tem dinheiro para ficar indo no salão. Ok, não se trata de um investimento de 50% no salão, é óbvio, né? Então, essa sua didática muito, muito excelente, Elvio, de você pontuar para a gente, né, o que é funcional e qual é o equilíbrio disso, né? Porque às vezes também tem mulheres que querem gastar 50% de tudo que ganha, deixar no salão, né? E aí vai faltar para o básico, é óbvio, né? Mas ao mesmo tempo, tornar isso de uma forma equilibrada, porque também se você não olha para você, se você, sabe, tá no mínimo, né, do cabelo arrumado, né? Se você está bem com você, isso faz transparecer e externa, né? Assim, a sua forma de ver o mundo, a forma de se relacionar com as pessoas, isso talvez te favoreça um novo emprego. Porque pensa a pessoa sair para pedir emprego. Não, eu ia colocar que esse é o grande pecado.
A pessoa, ela quer se organizar financeiramente, ela senta para analisar a situação dela, ela começa a cortar justamente o que faz sentido para ela. Se o salão faz muito sentido na vida dela, deixa ela feliz, deixa ela radiante, por que ela vai cortar o salão? Se o passeio no final de semana faz sentido, deixa ela motivada, faz ela encontrar outras pessoas, por que ela vai começar cortando o passeio no final de semana? Corta aquele outro gasto que está desnecessário, corta aquela assinatura que ela não usa há muito tempo, corta as tarifas que são o dinheiro que vai para o ralo, vamos para as tarifas bancárias, a gente tem várias possibilidades de bancos digitais que são gratuitos, né? Ou seja, não comece a cortar no orçamento aquilo que mais faz sentido para você, porque senão vai ficar chato trabalhar com dinheiro, vai ficar chato investir. Aí você vai retornar ou fixar justamente nessas crenças que são limitantes do que o dinheiro não é legal, do que o dinheiro é sujo, de que o dinheiro é só para rico. Mas por que está acontecendo? Justamente porque a forma que você está priorizando utilizar o dinheiro não está sendo prazeroso. E não é assim que funciona. Na vida a gente prioriza aquilo que realmente é importante para a gente. Verdade. Nossa, super verdade. Super faz sentido isso, Elvio. Outro detalhe também com relação às mulheres é, assim, de repente priorizar mais os demais membros da família do que ela própria. Isso é muito comum, sabe? E, assim, eu sou mãe, eu sei o quanto isso é difícil. De repente, assim, ai, mas o Joãozinho tá precisando de uma blusa nova, tá sem roupa de frio, perdeu o tênis, cresceu o pé. Ok, né? Isso faz parte como mãe. Mas a gente também não pode esquecer, sabe? De que parte disso, do investimento, também tem que ser em nós. Porque se nós é que estamos fazendo a gestão disso tudo, sabe? Muitas mulheres fazem a gestão familiar, né? Gestão de tudo, de sobrevivência, sabe? Tá na mão da mulher o que vai ser o futuro dessa família, sabe? É isso que 80% a gente encontra. É a mulher que tem que se preocupar se vai com a compra, com o carro que precisa trocar, com o aluguel que venceu, com a casa que está chovendo dentro, que precisa mudar, que precisa buscar uma outra alternativa, entende? Então, só que qual que é o pecado, como você disse? De repente, não investir nela, sabe? Pensa em tudo, pensa nos outros e é aquela coisa da máscara, né? Do oxigênio. Que às vezes a gente precisa colocar a máscara primeiro na gente. Porque se a gente tá bem, se a gente tá, né, como eu falei, com o mínimo das necessidades atendidas, você consegue ter um olhar para o outro. Você consegue auxiliar, você consegue estar mais junto, ou estar mais desanuviada para poder ter um olhar para o seu filho, para o seu esposo, para sua companheira, para o seu companheiro, entende? Porque às vezes a gente fica tão nesse ritmo acelerado, né, aquilo que você falou, o que faz sentido para mim ou eu sobrevivo, pago conta, acordo, come, bebe, dorme, come, bebe, dorme, come, bebe, dorme, paga conta. Mas esse é o sentido da vida? É interessante que você colocou a máscara de oxigênio, né? Você se cuidar primeiro, e quando você se cuida primeiro, quando você se organiza dentro das suas prioridades, isso vai reverberando na família toda, vai alcançando todos os outros da família. E até isso é importante, você também aprende a fazer o planejamento familiar, e aí é outra situação que eu vou colocar. Eu coloquei assim, pontos bem interessantes para a pessoa já ir adotando na vida. Eu falei da faxina financeira, para ela sentar mesmo e liquidar aquilo que não faz sentido para ela, fazer sobrar dinheiro até nessa situação. Isso eu chamo até do economizar, né? Você vai limpando e tirando aquilo que está pesado e vai fazendo sobrar dinheiro. É isso que é economizar. Aí ela passa por um outro passo, ela faz economizar dinheiro, ela passa para o passo do poupar. O poupar é juntar dinheiro. Mas juntar dinheiro para uma questão que é especial, para uma ocasião.
Você não junta dinheiro por juntar, você junta dinheiro para você realizar as suas metas. Ou seja, o dinheiro tem que ter nome, o investimento tem que ter nome. Aí depois que você junta o dinheiro, você poupa o dinheiro, você tem que pôr esse dinheiro para trabalhar para você. Não adianta deixar o dinheiro do porquinho, na carteira, não adianta deixar esse dinheiro estacionado. Você tem que exercitar o terceiro verbo, que é o investir. Então você economiza, você poupa e você investe para o dinheiro trabalhar para você, para realizar o que faz sentido na sua vida. E aí, nessa caminhada toda, uma das metas que a pessoa tem que colocar é justamente a meta da reserva de emergência. Tem uma mentorada que eu acompanho, ela fala que não é reserva de emergência, é reserva da paz, porque é para te dar paz de espírito, né? Porque a emergência traz emergência, eu quero trazer paz para mim, então é a reserva da paz. Mas chame como você quiser, colchão financeiro, reserva de emergência, reserva da paz. O importante é que você tenha essa reserva que vai socorrer você nos momentos de emergência. Aí o que acontece muitas vezes? A pessoa não segue esses três verbos, o economizar, o poupar, o investir. Ela não foca no se pagar primeiro no mês, no investimento do mês. Ela não cria a reserva financeira dela para socorrer nos momentos de emergência. O que é emergência? Emergência às vezes ela ficou desempregada momentaneamente, uma situação de saúde que acaba acontecendo na família, uma transição de carreiras, várias possibilidades de emergência. Isso, inesperado, que ela vai socorrer a esse valor. Se ela não tem essa reserva, ela vai aos créditos que têm juros muito caros, cheque especial, empréstimos bancários, sendo que ela podia emprestar dela mesma e depois ela se pagava, né? Depois que você usa a reserva, você repõe e você continua. Então, se a pessoa ela segue essa organização da faxina financeira, se ela cria o orçamento dentro da regra 50, 30, 20, se ela exercita os três verbos, economizar, poupar e investir, se ela se paga primeiro todo mês, prioriza o que é importante para ela, as metas, vamos até fixar bem aqui, o salão que é importante para ela, os cuidados, a viagem, o lazer, o passeio, ela prioriza isso dentro do orçamento. Se ela vai se adaptando às mudanças que vai chegando, porque ela tem reserva de emergência, ela tem essa organização, aí a viver fica cheio de sentido. Viver faz toda a diferença para ela, né? Aí ela vai se afastar cada vez mais dessas questões emocionais, da ansiedade. Porque muitas vezes, o que a falta de dinheiro traz? Ansiedade, porque traz desespero para poder enfrentar aquele momento que ela está vivenciando, que não está nada fácil, muitas vezes. E o ciclo vicioso, né? Porque é isso, né? Aí eu não tenho, eu não gero, eu não poupei, aí eu endivido, daí eu endividada eu também não posso buscar outra saída, não posso investir e fica, né, naquele mundo sem saída e que a gente sabe que é o adoecimento. O caminho disso é adoecer. Ou fisicamente, ou emocionalmente, mas vai ter um custo alto, sabe? Infelizmente. E por isso, gente, que assim, que eu quero agradecer muito ao Elvio por esse bate-papo, por essas dicas de ouro que nós tivemos aqui, em pleno feriado de manhã, olha só. Mas que as pessoas, né, a gente está trazendo isso, essas reflexões, para que a gente possa parar e ver aonde estamos e que movimento a gente precisa fazer para buscar ajuda, para buscar alternativa, para termos uma vida melhor, para sermos mais felizes e ao mesmo tempo até ajudar outras pessoas. Porque aquilo que você viveu, né? Tipo assim, olha, eu tive uma fase assim e tal, e hoje eu consegui sair dessa vida. Nossa, isso é muito encorajador, né? No caso das mulheres, nossa, como a gente aprende umas com as outras. Menina, olha, comigo foi assim, olha, eu só comprava bobeira dentro de casa, ou eu não priorizava isso, eu não fazia o 50, 30, 20, né? E agora que eu aprendi, isso tem sido, né, mais prático, mais eficaz na minha vida, e hoje eu tô mais feliz. Isso que importa,
né? Então, assim, eu queria muito te agradecer por esse momento. Com certeza teremos outros mais. Com certeza, com Porque é certeza. uma temática que a gente, à medida que a gente vai ouvindo, que a gente vai compreendendo, né? Às vezes, num primeiro impacto assim, a gente fala, ai, mas será que é assim mesmo? Né? Mas à medida que a gente vai abrindo a nossa mente para esses novos conhecimentos, por essas informações que fazem sentido para a nossa vida, a gente para pensar, sabe? E ver que tem que mudar o caminho. O caminho precisa ser alterado. Do jeito que a gente está indo, vai, como diz os adolescentes, vai dar ruim, né? Vai dar ruim. Então, assim, quero muito agradecer você, agradecer as meninas que estão aqui participando, os meus seguidores, os seus seguidores, que com carinho também vieram participar do nosso bate-papo. E a gente vai deixar aqui salvo, tá? Vai ficar aqui no meu Instagram. E se tiverem alguma pergunta, alguma questão mais, com certeza, tá? O Elvio vai ter o maior prazer, eu tenho o maior prazer de responder a vocês, de dar esse feedback, tá? E estamos aí à disposição de vocês para conversar, para ampliar um pouco mais, porque aqui às vezes fica meio limitado, né, Elvio, a nossa possibilidade de ampliar a conversa, mas nós estamos super à disposição de vocês. Ilma, assim, ó, gratidão pelo convite. Eu falo que levar aquilo que a gente gosta isso é trabalho, né? A gente está no feriado aqui falando de um assunto que a gente gosta, porque realmente a gente gosta. Então não tem peso nenhum vir aqui ensinar as pessoas sobre tudo isso. Todo dia no meu Instagram, nos meus stories, eu abro caixinha de perguntas, as pessoas podem mandar a dúvida delas sobre investimento, sobre ação financeira. E investir, eu falo que você pode começar hoje, não deixa para amanhã, porque daqui a um ano você vai falar, eu poderia ter começado há um ano, né? Então é isso que a pessoa vai pensar, vai analisar. Você não precisa de muito dinheiro para começar a investir. A partir de R$ 1, você já pode começar a investir. Então são reflexões que a pessoa pode ir trazendo para ela, para o hoje. Por que isso? Porque se você aprender a fazer um investimento com pouco dinheiro, você vai saber fazer com muito dinheiro também. Então eu agradeço muito aí o convite, poder levar essa mensagem da educação financeira, porque a educação financeira ela tem uma missão mesmo de transformação social e ela faz toda a diferença na vida das pessoas. Com certeza. Gente, grande beijo, bom feriado. Gratidão, Elvio. Até mais e um abraço para todos aí. Um ótimo feriado.